Olá, grandes amigos, como passou a semana? Esperamos que tenha passado mais uma semana feliz ao lado de Jesus. Estou muito contente por você realmente nos acompanhar nessa série do Apocalipse. Eu gostaria que você hoje tivesse uma atenção muito especial com respeito ao assunto do qual vamos falar. Vamos falar com respeito às 7 últimas pragas. Eu gostaria que você compreendesse e procurasse da melhor forma possível entender os acontecimentos. Nós temos também aqui, vamos falar um pouquinho sobre o programa que passou, de Vida Liberta, do nosso amigo e pastor Marcelo. Ele está numa campanha com respeito a brinquedos. Ele trabalha com as pessoas, várias comunidades. É uma pessoa que tem dedicado esse trabalho naquilo que você puder ajudar com brinquedos. Transmita isso para realmente aqui a TV Sinec, trazendo o seu apoio para que o pastor Marcelo faça o seu trabalho de acordo à vontade de Deus. É um moço que nós admiramos, gostamos, simpatizamos muito dele e admiro o trabalho que ele vem fazendo. Que o nome de Deus seja louvado através também da sua ajuda, do seu apoio a esse nosso querido irmão, pastor Marcelo. Agora vamos ouvir um hino com a nossa irmã Elane. Fez os pássaros a cantar. Foi a mão do Senhor que fez você. Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que fez o amor. Fez a música, fez a flor. É a mão de Deus que faz você caminhar pelo bom caminho. Sua mão também nos faz vencer pela força do seu poder. Foi a mão de Deus que fez você. Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que se entregou para salvar a vida. Seu nome eu vou louvar. É a mão do Senhor que nos sustém. Ele nos dá a vida. Sua mão nos protege ao lutar, nos apoia no caminhar. Foi a mão do Senhor que deu Jesus para salvar a vida. Sua mão tem as marcas do perdão, tem as marcas da salvação. É a mão de Deus que faz você caminhar pelo bom caminho. Sua mão também nos faz vencer pela força do seu poder. Foi a mão de Deus que fez você. Ele
Será de manhã, no começo do dia, será quando a luz seu fulgor irradia, que Cristo há de vir com os anjos da glória, receber deste mundo os seus. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá com os anjos da glória, mas o dia não sei. Ide as nações e depressa anunciai, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Ó graça sem fim, quando a morte vencida e Cristo Jesus reveste-nos de vida e formos então habitá-la na glória, nesse lar que Jesus preparou. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Tem mais um aí, Delane? Põe aí para tem programa aí. Muitos anos. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Eis meu constante orar,
ti. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. É um prazer nessa tarde estar com os senhores para meditar na palavra de Deus. Eu gostaria que antes de orarmos, que os senhores pensassem no que vamos falar. Realmente, eu gostaria de lembrar muito bem quando Amós diz que certamente Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo ao seu servo, o profeta. Tudo que está acontecendo, que aconteceu, está acontecendo, e irá acontecer, está realmente revelado na sua palavra, para que possamos compreender. Não estamos aqui para falar mal de Bertano ou Cicrano, mas para orientar o que está escrito, assim diz o Senhor. Vamos então pedir a orientação de Deus para esse estudo nessa tarde. Querido glorioso Pai que está nos céus, aqui estamos para bendizer e louvar o Teu santo nome. Queremos Te pedir uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, para que as palavras não sejam nossas, mas que seja unicamente de Jesus. E assim possamos se aproximar mais do mesmo. Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos de hoje para sempre. Amém. Muito bem, amigos. Deus é amor. Não resta nem dúvida que o amor dele é muito grande. A prova é que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus realmente é o autor da vida. Ele é que morreu para me salvar e salvar também ao meu irmão e amigo. Mas precisamos entender que por Deus ser tão amoroso, o amor dele ser tão grande, ele também é justo. Lembre que quando ele falou para Adão que ele comesse de tudo, menos da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que comesse certamente morreria. Por que eu procuro enfatizar sempre? Para a pessoa entender que se Deus falou, acontece. Mas ali Satanás disse, não, certamente não morrerás, mas ficar conhecendo o bem e o mal. E Eva, realmente Adão, se deu ouvido a Satanás através da serpente e não a voz de Deus. Muitos, às vezes, dão mais ouvido ao homem do que a palavra de Deus. Deus está avisando, porque Deus não criou a mim e a você para morrer. Deus nos criou para viver, ter uma vida em abundância. Mas lembre de quando o mancebo rico se dirigiu a Jesus, disse, bom mestre, o que farei para herdar a vida? E Jesus disse, por que me chamas de bom? Há um só, que é Deus. Se queres, olha a expressão de Jesus, se queres, se você não quer, problema é seu, mas se queres entrar na vida, guarde os mandamentos.
Foi essa a condição que Jesus deu para o mancebo, como deu a condição lá para Adão e Eva, e como dá a condição para mim e você. Se me ama, diz ele, guarda os meus mandamentos como guardei de meu Pai, e permaneço no seu amor, como vós permanecei no meu amor também. Se Deus realmente falou tudo isso, é porque ele de fato nos ama, não quer pegar ninguém de surpresa. Ele é justo. Ele é justo. Então ele faz justiça. Se eu ouvi e você ouviu, ninguém é inocente. Todos nós estamos sabendo o que é. Agora, se praticamos ou deixamos de praticar, aí é uma outra coisa. Veja, a melhor maneira de entendermos a palavra de Deus é através de perguntas e respostas. Vejamos o que diz a palavra de Deus com respeito às pragas, 7 últimas pragas. Diz que 2 realidades contrastantes ficarão em evidência ao cair e as pragas preditas no Apocalipse 16, de 1 a 11. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. Diz assim, ó: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da cólera, ou seja, a praga de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Deus está dizendo que aquelas pessoas que faz parte da marca da besta e seus adoradores da imagem da besta, referindo ao papado e referindo também aos Estados Unidos como a imagem, essas pessoas vão sofrer essa úlcera maligna. Deus está falando antes de acontecer. Deus está prevenindo a mim e a você. Ou eu dou ouvido a Deus, ou eu dou ouvido ao homem. É fácil dizer que tem Jesus no coração. O difícil é ser aquele cristão do qual João diz: aquele que está nele deve andar como ele andou. Não é fácil, porque somos pecadores, estamos sujeitos a tudo isso, mas eu vou contar uma experiência. Eu, certa vez, trabalhando na Sonevig, revendedora da Ford, e eu trabalhava como polidor de carro. E um certo dia o seu Zé chegou e disse... ele chegou, parou o carro, já fui limpando o carro. Ele disse: não é preciso, porque só vou pegar um documento e sair. Mas minha função era aquela, fui limpando e só limpei uma porta. Ele chegou, disse: o que vale é a intenção. A minha intenção era realmente lavar aquele carro, e ele percebeu isso. Jesus, por muito que eu passe, não mereço nada para ter a vida eterna se não for através de Jesus. Então, se eu estou lutando para vencer uma coisa e dormir no Senhor, diz a nossa mensageira, Deus completará a nossa função. Ou seja, aquilo que queríamos fazer e não conseguimos porque não tivemos força suficiente, Jesus morreu para completar. Mas eu tenho a intenção de querer fazer as coisas que Deus realmente tem mandado. E não eu ouvir e fazer que não ouvi. Eu ter Jesus e fazer que realmente, de fato, eu não quero nada com Jesus. A responsabilidade é grande. Ele está dizendo: se eu adorar a besta e a sua imagem, eu vou sofrer as pragas e a úlcera, que vai, realmente, ele vai no momento certo derramar essa praga. Eu já ouvi, você também está ouvindo, e você, é só ler a palavra de Deus, não tem rodeio. Na Bíblia não precisa de intérprete, ela é a própria intérprete, é só pedirmos orientação que ela vai falar. E veja só,
E quando você quer saber de fato com respeito à besta, você vê lá as características dela, lá em 2 Tessalonicenses, você vai verificar realmente o que é a besta, as características dela. E você não tem outra pessoa no mundo que se pontifique a perdoar pecado, porque quem perdoa pecado é só Deus. Não existe. E quando alguém quer perdoar pecado e manda para que outros perdoem pecado, está se colocando no lugar de Deus. E a única pessoa, esse é o Papa. Ele realmente esses dias falou para que as mulheres de aborto, todos os padres da igreja perdoassem. Olha, quem é ele para mandar alguém perdoar pecado de alguém? Você tem o seu pecado, confessa unicamente a Deus. É Ele que tem o poder de perdoar. Foi Jesus que morreu por mim e por você. Tudo que pedimos no nome de Jesus, estamos prontos para receber e Ele nos atende segundo a sua misericórdia, o seu poder, a sua graça. Então, perdão, só Deus pode dar. E quando você se põe no lugar, é porque você é a pessoa que quer substituir a Deus, né, nas suas palavras. Veja o que diz ainda o segundo anjo. Diz, derramou o segundo a taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto. E morreu todo ser vivente que havia no mar. Tudo que havia no mar realmente morreu, diz, segundo a palavra de Deus, nas 7 últimas pragas. A segunda praga, quer dizer, não vai ter nada para ser realmente comer do mar, e muitos vão blasfemar contra o nosso Deus, ao invés de se arrepender e reconhecer, vão se revoltar. Mas Deus está avisando que eu e você se prepare para esses momentos difíceis da vida, porque se assim não for, naquele dia, não temos desculpa de dizer que não ouvimos a mensagem, não estava preparado porque não quisemos participar dela. O terceiro diz assim, derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és que era o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Todos aquele, porque se os irmãos leem a história, vê que quantos irmãos morreram, quanto derramamento de sangue teve nessa tal inquisição. Quantos cristãos, e essas pessoas do qual participaram, e essas pessoas que ainda faz parte desse relato, eles vão pagar naquele dia e vão realmente responder por tudo que fez com os cristãos. E fará ainda, porque ainda terá perseguição nos últimos dias. E as perseguições virão se eu e você não prepararmos para estar nesse dia realmente firme, porque enquanto você tem a liberdade religiosa de você pregar essa mensagem, de falar de Jesus, é muito bom. Mas quando disser que você é para comprar ou vender, você precisa guardar o domingo, o sinal da besta. Você não vai poder comprar nem vender, você é pai, você tem filho, você tem netos, tem o dinheiro e tem sua casa, e agora perder tudo, aí é que vai se ver o verdadeiro cristão. E aí terá as perseguições para poder acontecer as 7 últimas pragas. E Deus realmente será louvado por aqueles que realmente ficar firmes aos pés de Cristo. Se assim ficarmos, seremos benditos de nosso Senhor. O quarto flagelo, o quarto praga nos diz, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar-lhe glória.
Veja só a quarta praga. O calor é tão grande que queimará as pessoas. Deus está avisando isto. Não vai acontecer com seus filhos, mas aquele que nada quis. Nesse momento que acontecer, você não pode dizer que nunca ouviu falar. Se você não tem lido a palavra de Deus, mas você tem a oportunidade de estar ouvindo agora essa advertência para que eu e você se afirme cada vez mais na palavra do Senhor e não nos pensamentos dos homens. Se pensarmos realmente naquilo que deve acontecer, Deus não faz nada sem primeiro revelar os seus segredos, os seus servos, os profetas. Deus revelou através aqui de João tudo o que vai acontecer no futuro, que não está muito longe. Essas reuniões que o Papa vem fazendo com o mundo religioso, não é nada mais, nada menos de que quando chegar a hora que os Estados Unidos disser realmente o dia de domingo é santo, não vai poder fazer mais nada. Chegou a hora, se você estiver vivo, a decisão pode ser tarde. Você e eu temos que entender que Jesus pode vir agora ou daqui 1000 anos. Devemos estar preparados para esses momentos. O quinto flagelo, a quinta praga, diz: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remudiam a língua por causa da dor que sentia, e blasfemaram o Deus do céu por causa da angústia, das úlceras que sofria, e não se arrependeram das suas obras. Ainda no quinta praga, esse povo ainda estava sofrendo com as úlceras do qual da primeira praga que Deus realmente vai derramar. Agora, pergunto eu, você quer estar enquadrado nessas pragas? Se você está sabendo, Adão foi avisado: não coma, se você comer, certamente morrerá. Deus está dizendo: filho, não guarde o sinal da besta, guarde o meu sinal, que é o sábado, e não o sinal da besta. Ele está avisando a mim e a você. Por que vamos ser tão teimosos? E naquele dia dizer assim: não, Senhor, não pode bem assim. Quantas vezes prega que o domingo é o dia do Senhor? Aí você pergunta: aonde está escrito na palavra de Deus que o domingo é o dia do Senhor? E as pessoas vão ficar envergonhadas porque não vão te mostrar. Vai dizer que Jesus ressuscitou nesse dia. Ora, estava previsto no terceiro dia ele ressuscitar, mas Jesus mesmo guardou o Santo Sábado. É um sinal entre Deus e seus filhos. Ponha sempre na sua mente isso, não seja ignorante, porque Deus é amor, Ele ama a mim e a você, Ele quer o meu bem e o seu. Não teme com Deus, Deus é amor. O sexto selo diz assim, a palavra de Deus: derramou o sexto selo, derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascente do sol. Então vim sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a anjos, porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais, e se dirigem aos reinos do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o Espiritismo, o Catolicismo e o Protestantismo aposta, todos reunidos na mesma coisa, no mesmo objetivo, para que santifique ao domingo, um dia que é oposto ao dia do Senhor, que é o Santo Sábado. Irmãos e amigos, nós queremos o bem, não podemos ficar calados sem falar o que está escrito, para que eu e você naquele dia possamos abraçar um outro e dizer realmente: esse é o Deus do qual aguardávamos. Pense bem no que Deus quer realmente fazer. E isto vai acontecer antes do milênio,
antes do milênio vai acontecer todas as coisas, as pragas, para depois vir a segunda vinda de Cristo, é realmente o termo da praga, Jesus realmente descendo para vir nos buscar. O sétimo diz assim: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e correu grande terremoto como nunca houve, igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E grande cidade se dividiu, a grande cidade se dividiu em 3 partes. Caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Ou seja, Babilônia quer dizer confusão e religiões, confusões. E da onde saiu tudo? Veja que a igreja era verdadeira dentro dos princípios de Deus, e ela perdeu essa credibilidade, a igreja católica, por ter colocado um monte de heresia dentro da sua doutrina. Muitas coisas que realmente são antibíblicas, e muitos foram por ela, e muitos irão por ela. Ninguém faz nada nesse mundo sem ela saber o que está acontecendo. Ninguém. São duas, é os Estados Unidos e o Vaticano. Ninguém faz nada sem ele saber. Todos realmente, tudo que quiser, ele sabe. Ninguém pode fazer. São realmente obedecidos por eles. E devemos compreender, diz também desabou do céu os homens grandes, sobre os homens, grande saravalha com pedras que pesava cerca de 1 talento, ou seja, 40 quilos, e por causa do flagelo da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, por quanto o seu flagelo, a sua praga era sobremodo grande. Pense bem, uma pedra de 40 quilos cair em cima de uma casa, rebenta tudo, e é uma chuvarada de pedra. Já imaginou o que é isso aí? Terremoto como nunca houve na história do mundo. O mundo inteiro será abalado. Não vai existir momento de você dizer: eu vou me esconder ali ou acolá. Diz a palavra de Deus que muitos vão pedir que os morros caiam por cima, porque não vão suportar a presença de nosso Jesus Cristo quando ele aparecer nas nuvens do céu. Porque não se prepararam para esses momentos tão difíceis. Deus é amor, lembre, mas ele é justiça. Ele não é um Deus de jeitinho como alguém pensa. Ele é um Deus que ama, mas ele é justo. Eu ouvi e você ouviu também. Todos nós temos o mesmo direito por iguais, e teremos o direito de ser julgados por iguais por aquilo que ouvimos e que praticamos ou deixamos de praticar. Diz a João: aquele que está nele deve andar como ele andou. Uma das principais coisas é esse amor para com o nosso semelhante. O amor no sentido, a vez de ajudar o seu semelhante. Quando vamos ajudar alguém, irmãos e amigos, não existe igreja, não é placa de igreja que salva ninguém, é Cristo. Nós o bem devemos fazer sem olhar quem diz alguém, seja lá quem for, independente da religião. Temos por obrigação, como cristão, de nos ajudar uns aos outros. Mas a verdade, ela precisa também ser falada, porque faz parte do amor de Deus para comigo e para com você. Se de fato amamos a Deus, devemos guardar os seus mandamentos, porque os seus mandamentos não são pesados. Nós é que fazemos dos mandamentos um peso muito grande, mas ele não é. Quando se decidimos de fato, Deus realmente nos ajuda a vencer. Diz o apóstolo: tudo eu posso naquele que me fortalece. Deus e amor. Agora, depois do milênio, tudo isso que vai acontecer
é realmente o antes do milênio. Depois, diz a palavra de Deus, que nós, melhor dizer, os que dormiram em Cristo, vão ressuscitar primeiro. E nós, que estamos vivos, seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. E encontraremos com Jesus nas nuvens do céu, junto com aqueles que ressuscitaram. Ninguém morreu e foi para determinado lugar. Todo mundo que morreu, tanto cristão como não cristão, estão na mesma cova, na terra, porque ele foi feito do pó da terra. E do pó da terra, diz a palavra de Deus, ele voltará. Então ele não vê nada, ele não sabe de nada, ele não entende de nada, ele não compreende nada, porque ele foi ao esquecimento, diz a Bíblia, a palavra de Deus. Então a pessoa não morreu e foi para determinado lugar, para isso ou para aquilo. Não existe isso. A Bíblia não prova isso. Isso é a pessoa que está falando. Então você dê ouvido o que Deus fala e não o que o irmão Inácio fala. Agora, se o Inácio falar de acordo, assim diz o Senhor, é isso que você tem que dar ouvido, porque eu amo meus irmãos. A maneira de eu falar talvez seja uma maneira um pouco meia agressiva, um pouco meio grosseira, mas é um jeito da alagoana, é isso mesmo, é meio atirado nas coisas de Deus. Eu, quando não conhecia a palavra de Deus, era atirado, briguento, um monte de coisa, e Deus mudou a minha vida, porque Ele tinha um plano para mim, ou seja, para a pregação do Evangelho. A minha responsabilidade diante de Deus é muito grande, diante de Deus e diante dos irmãos. Eu tenho, se aquilo pouco que eu conheço, eu tenho que transmitir para o irmão. Aquilo que eu acredito, eu tenho que transmitir para o irmão. Eu não posso pregar uma coisa que eu não acredito e que não procure viver. Eu tenho que procurar lutar para viver e pregar, porque o meu testemunho fala mais alto do que a minha pregação. Se eu não pregar e não procurar viver essa mensagem, então ela não tem efeito nenhum. Mas se eu pregar e procurar viver, Deus, pela sua misericórdia, faz com que outras pessoas venham a entender a mensagem e se convertam a Cristo antes que a porta da graça se feche. Deus possa, irmãos e amigos, ser louvado, que você possa realmente compreender. Nada Deus faz sem primeiro avisar as pessoas. Aquelas pessoas, diz a palavra de Deus, que Satanás, a besta e o falso profeta vão ser jogados no lago de fogo. Esse fogo eterno não é querendo dizer que ele fica eternamente queimando a vida inteira. Não. É eterno porque enquanto tem coisas para queimar, ele vai queimando até terminar aquilo que tinha para ser queimado. Quantos fogos que é feito e apaga não queimou tudo? Esse não é um fogo eterno. Mas o fogo eterno, ele consome até o final. Enquanto tiver alguma coisa, e diz Malaquias que virá tudo cinza, será queimado tudo. Aí sim é um fogo eterno, porque não tem mais vida. A segunda morte não terá mais vida. Acabou. A primeira morte ainda ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna, diz a palavra de Deus. Quer dizer, nós temos que, de fato, compreender o que é o fogo eterno na ocasião da volta de Cristo, ou seja, depois do milênio. Esse fogo que vai consumir com Satanás, seus anjos, o falso profeta e a besta serão queimados eternamente para sempre. Pense bem, quem é que se põe? Qual o sinal da besta? Nós falamos quem é a besta. Você não é mais inocente. Ninguém é mais inocente. Aquele que o viu, transmita para outro que ainda não viu. Você conhece quem é a besta, você sabe qual o sinal da besta, você sabe qual o sinal de Deus e sabe quem é realmente aquele que tem poder de nos salvar, que é Jesus. Que Deus realmente possa abençoar tanto a mim quanto a você, que possamos estar unidos naquele dia. Não é fácil. Hoje
o mundo do qual nós vivemos, como disse o nosso pastor Marcelo, dos políticos que realmente tem por aí afora, essas pessoas roubam e ninguém vai preso, e quando vai preso ninguém toma nos bens dele. Ele rouba, fica um tempo e o dinheiro continua. Quanta gente está debaixo de viaduto aí passando necessidade. Dinheiro, bilhões que roubaram, que poderia dar uma casa para cada ser humano do nosso país. Ainda sobrava dinheiro para a saúde que falta, e ainda tinha dinheiro para eles gastar. Mas a pessoa se torna tão egoísta que a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Por quê? Porque ele se apega tanto à ganância, ao dinheiro, que esquece que existe. Às vezes faz a propaganda dos pobres para ganhar em cima dos pobres aquilo que nunca deveria fazer. Mas ele faz por causa de que da sua ganância, ganancioso. E essas pessoas, se arrepender, teria que devolver tudo, nunca vai devolver. Então termina naquele dia ser queimado com fogo e enxofre, de acordo com a palavra de Deus. Deus é amor. Se você quer ser um cristão, você tem que procurar ler a vida de Jesus, ver como ele andou, e procure, tanto eu e você, andar como Jesus andou, para que possamos compreender que todos precisam da salvação e só Jesus que pode nos salvar. Mas ele nos avisa antes o que vai acontecer, para que eu e você não seja pego de surpresa. Se você quer ser pego de surpresa, porque você mesmo quer. Mas a palavra de Deus te orienta a mim e a você. O direito é por igual, tanto para mim como para você. Que Deus abençoe e possamos ficar firmes aos pés de Cristo. Deus possa ter compaixão de mim e de você, que somos uns pecadores, mas que possamos ser uns pecadores arrependidos e que se aproxime mais de Jesus. Você me perdoa se eu ofendi a você. Não foi esse o meu plano. A minha palavra não foi para ofender a ninguém, mas se for tiver de ofender, é melhor que ofenda você do que ofenda ao meu Deus. Dentro daquilo, assim diz o Senhor. Vamos aqui e vamos encerrar com a oração modelo, o Pai Nosso, cantado pela nossa irmã Elane. Santificado